Meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente continua aqui o curso de inglês do canal. A aula de hoje será uma aula de gramática. A gente vai ver um pouquinho sobre, como vocês estão vendo na tela, os pronomes pessoais em inglês. Bom, primeiro o que são pronomes? Pronomes são palavras que representam substantivos, justamente para que se evite repetição na hora de falar. Pronomes pessoais, especificamente, são pronomes são palavras que substituem pessoas ou coisas. Em inglês, o pronome quase nunca pode ser omitido. E, bom, vamos ver aqui com os exemplos. Eu, em inglês, é I. I. Simplesmente esse I aqui. I. É um I que sempre vem em maiúsculo. Independente se seja no início, no meio, no fim da sentença, sempre vai ser escrito com letra maiúscula. I am ready for the lesson. I am ready for the lesson. Eu estou pronto para a lição. I'm ready. A gente ainda vai ver a conjugação completa do verbo to be em inglês, mas aqui já podemos ver a forma. A conjugação da primeira pessoa do singular. I am ready for the lesson. Ready. O inglês tem um costume de, em algumas palavras que terminam com esse DY, esse D se transforma numa espécie de R. A gente não fala ready. No inglês americano é ready, ready. Como se fosse um ready. I'm ready for the lesson. Uma certa atenção a esse Dzinho no final. I feel calm today. I feel calm today. Eu me sinto calmo hoje. I feel calm today. O verbo feel, to feel, significa sentir. Feel, sentir. E é um verbo que tem vários significados, dependendo do contexto, mas todos os significados correlatos a sentir, a perceber algo. I feel calm today. Eu me sinto calmo hoje. Esses dois Ezinhos aqui se pronunciam como um I. I feel calm today. Calm today. Esse A é quase um O. I feel calm today. Calm today. I study English with care. I study English with care. Eu estudo inglês com cuidado. Eu estudo inglês com cuidado. I study. A gente vê a mesma coisinha do ready, que é um sonzinho quase de R. É um som de R. Ready, ready. Não digo exatamente de R, porque tem particularidades da língua mesmo nesse som. Mas nesse caso, não é I study. D. Não se pronuncia esse D como D. É um R. I study English. I study English with care. With care. Inglês é uma língua que a sua pronúncia ela se aglutina demais. É claro que no princípio todos nós devemos. No princípio sempre. Não há nada de errado em fazer assim toda vida. Por sempre. Uma pronúncia lenta e compassada. É possível fazer. Mas, naturalmente, o inglês é uma língua que muito facilmente se aglutina. Todas as palavras se aglutinam e tudo é solto com muita velocidade. Ao contrário do português, que muitas vezes exige uma fala mais lenta, uma fala mais cadenciosa. O inglês é uma língua mais compacta em sua pronúncia. Então, todas as palavras meio que pegam uma na outra e vão de uma vez. I study English with care. I study English with care. Pronunciei de uma forma mais rápida e em seguida de uma forma mais lenta. E, bom, eu vou pronunciar agora cada uma dessas frases uma vez, de forma lenta. Em seguida, você tente me imitar o máximo que conseguir. Porque para uma boa pronúncia, regras adiantam, mas sem uma prática constante, sem simplesmente escutar e repetir, de nada funciona. O segredo é simplesmente escutar bastante e tentar repetir bastante aquilo que se escuta. Tentar imitar mesmo.
E digo para vocês uma coisa, tentem fazer uma pronúncia teatral. Isso é uma dica muito valiosa, porque tentem exagerar bem, tentem falar como vocês imaginam que um americano falaria, assim, com um sotaque bem carregado. Então, isso ajuda, de certa forma, ao seu cérebro pegar as nuances, a você aprender, de certa forma, as nuances da pronúncia. Fazer uma pronúncia, forçar uma pronúncia bem teatral. É uma dica bem valiosa. Interessantíssimo ler literatura em inglês e quando chega naqueles diálogos que os diversos personagens falam uns com os outros, tentar imitar, tentar imaginar aquele personagem e tentar fazer uma voz parecida com ele. Não é apenas uma brincadeira, embora seja muito divertido, mas ajuda bastante no desenvolvimento da pronúncia. Bom, vou pronunciar aqui, em seguida você pronuncia, vou dar o tempo necessário. I am ready for the lesson. I feel calm today. I study English with care. Perfeito. Vamos aqui à segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, ou seja, a pessoa com quem eu falo, que em português seria você ou vocês. Nós não usamos mais com tanta frequência no português, infelizmente, o tu, nem o vós. E quando usamos o tu, conjugamos ele, usamos para ele a conjugação da terceira pessoa do singular, porque já estamos habituados a utilizar o você. E isso, de fato, de certa forma, isso é triste, mas é como estar língua no Brasil. E, bom, o you em inglês vem justamente, serve tanto para você como vocês, é como se fosse o tu e o vós juntos. Eu posso falar you para um grupo de pessoas com as quais eu esteja falando, com as quais eu esteja dirigindo a palavra, para com as quais eu esteja dirigindo a palavra. E como eu posso estar falando apenas com uma pessoa, eu vou utilizar o you para todos, para todos esses casos, para esses dois casos. Tanto uma pessoa, singular, quanto para múltiplas pessoas no plural. Então, you are welcome here. Pode significar você é bem-vindo aqui ou vocês são bem-vindos aqui. You are welcome here. Welcome here. Esse are é a conjugação do verbo to be. Vocês são. You are welcome here. Vocês são bem-vindos aqui. E welcome here. You are. Podemos falar aqui do R. Mais uma vezinha, esse R em inglês ele é bem chato. Ele é um R com a língua enrolada, que nem um caracol. No fundo da boca. You are. You are. Welcome here. Here. Simplesmente enrola a língua e tenta fazer parecido. Treina esse R muito, 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 porque assim, é quase como o R francês. Se você o faz bem feito, fica bonito. Fica bem bonito. É uma marca mesmo do idioma. Então, you are welcome here. Você ou vocês são bem-vindos aqui. Você pode me perguntar, e como se diferencia, Levi? Se eu estou me referindo a uma ou a várias pessoas? O contexto. Não tem como diferenciar de outra forma. E o contexto é mais que suficiente. You seem attentive now. You seem attentive now. You seem attentive now. Você parece atento agora. You seem attentive now. Você parece desperto, atento. E to seem é parecer, em inglês, ter a aparência, ter o aspecto de. Attentive, atento, alerta. Now, agora. You seem attentive now. Você ou vocês parecem atentos agora. Parece ou parecem atentos agora. O you pode ser tanto você, uma só pessoa, quanto várias pessoas com quem eu esteja falando. You study with patience. You study with patience. Você estuda com paciência. Vocês estudam com paciência. Mais uma vezinha, esse D aqui é um R. Study. You study with patience.
com paciência. Uma nota muito importante de pronúncia, esse T de patience, ele não se pronuncia como um T, patience. É um patience, patience, patience. Então, you, você, vocês. Vou pronunciar aqui do início cada uma dessas frases com uma pronúncia lenta e compassada. Em seguida, você tenta repetir. You are welcome here. You seem attentive now. You study with patience. Perfeito. Vamos aqui ver o he. Esse pronome significa ele, terceira pessoa do singular. He is silent in the room. He's silent in the room. Ele está calado, ele está silencioso no quarto. He's silent in the room. He's silent in the room. Aqui nós vemos esse in the, que é uma preposição, esse in, como nós já vimos no vídeo passado, in, em. Quando em inglês eles dizem in the, eles querem dizer no ou na. E é a junção do artigo mais a preposição. Da mesma forma como no e na em português é a junção do artigo mais preposição. A gente pode perceber dessa forma. Em mais o igual a no. Em mais a igual a na. Em inglês não existe essa aglutinação, essa junção desses dois termos. Em inglês eles colocam em o, em a. In the room. He's silent in the room. Ele está silencioso no quarto. Ele está quieto, silencioso no quarto mesmo. He studies languages at home. He studies English. Perdão. He studies languages. He studies languages at home. Ele estuda idiomas, línguas em casa. At home. E você pode perguntar por que aqui é at home e não in the home, né? In the home, na casa. Por que é at home? Porque o in tem um aspecto de ser muito específico, de denotar posição mesmo, posição real. Então, dentro da casa. At the home teria um significado, é mais, não que seja mais correto, é a forma adequada para se dizer em expressões mais gerais. Ele está em casa de uma forma geral, não necessariamente dentro de casa, mas de uma forma geral, ele estuda idiomas no lar, dentro de casa. Então se usa esse at. Então, existe essa sutileza de significado. Logo mais nós vamos estudar bastante as preposições, que as preposições de um idioma são basicamente os blocos conectores da oração e é uma classe de palavras extremamente importante e muito útil. Nós teremos aulas de preposições e ainda veremos muito as sutilezas dessas palavrinhas tão especiais. Portanto, he studies languages at home. Ele estuda línguas, idiomas em casa. He speaks with clarity. He speaks with clarity. Ele fala com clareza. Ele fala com clareza. Speaks. To speak. Falar. To speak. Ele fala com clareza. Bom, vamos aqui desde o princípio.
Eu repito a oração. Eu falo, eu leio a oração e você repete em seguida. He is silent. He's silent in the room. He studies languages at home. He speaks with clarity. Perfeito. Pois bem, nós temos aqui o she. She. She seria ela. Acabamos de ver o he, que é ele. She seria ela. She's calm and attentive. She's calm and attentive. Ela é calma e atenta. She's calm and attentive. She studies every morning. She studies every morning. Ela estuda toda manhã. She studies every morning. She speaks with elegance. She speaks with elegance. Ela fala com elegância. She speaks with elegance. E... Bom. Vamos aqui. Repetirei mais uma vez, com calma. Em seguida você pronuncia. Repete logo em sequência. She's calm and attentive. She studies every morning. She speaks with elegance. Perfeito. Agora nós temos o it, que seria um ele e ela, só que para seres que não são humanos, para coisas que não são humanas. Por exemplo, animais, objetos, lugares, qualquer coisa. Por exemplo, it is a quiet place. It is a quiet place. É um lugar quieto. Ele, o lugar, it is a quiet place. É um lugar quieto. Mais uma vez, aquela questãozinha de que o adjetivo vem sempre antes do substantivo em inglês. Eu não digo como em português place quiet, para querer imitar a ordem em português, ou seja, lugar quieto. Não, em inglês sempre vem ao contrário, como está na sentença quiet place, ou seja, quieto lugar. É um quieto lugar. É um lugar quieto. It feels cold this morning. It feels cold this morning. Ou seja, eu sinto frio essa manhã. No caso, não tem o eu aqui, porque é uma forma bem em inglês de se falar que o tempo está frio. Ou seja, no sentido de a temperatura está fria. Ela, a temperatura, sente frio. Mas não como se ela sentisse frio, mas ela transmite a sensação de frio. É uma forma bem em inglês de dizer as coisas. It feels cold this morning. Utiliza o verbo to feel para expressar essa ideia de que o clima esta manhã está frio. It feels cold this morning. Então, it se refere a o clima. O clima sente frio, o clima transmite frio. It seems simple at first. At first. It seems simple at first. Ou seja, parece simples à primeira vista, ou seja, no primeiro contato, at first. First significa primeiro. It seems... isso parece, ele parece, alguma coisa parece, alguma ação parece fácil. Esse it se refere provavelmente a alguma ação, algum ser que não seja humano. Parece simples no começo. It seems simple at first. Bom, mais uma vez. Vamos aqui, depois de mim. It is a quiet place. It feels cold this morning. It seems simple at first. Perfeito. Temos aqui o we, que seria nós em inglês. We are ready to learn. We are ready to learn. Nós estamos prontos para aprender. We are ready to learn.
Mais uma vezinha, aquele desenho no final. Ready, ready to learn. To learn. Esse EA aqui é simplesmente um por causa desse R. E esse encontro simplesmente é esse learn, learn. We are ready to learn. Nós estamos prontos para aprender. We study with discipline. Nós estudamos com disciplina. We study with discipline. We speak slowly and clearly. Nós falamos devagar e claramente. Aqui a gente já vê uns advérbios em inglês, slowly and clearly. A gente percebe que ambos terminam com... Deixa eu ver se eu consigo... Isso. Ambos terminam com esse Y, esse LY, para ser mais exato, que é uma terminaçãozinha bem comum dos advérbios em inglês. Advérbios é aquela classe de palavras que serve para modificar adjetivos, principalmente verbos, e outros advérbios. Ele modifica certos aspectos da ação. Por exemplo, eu posso simplesmente falar, mas eu posso falar altamente. O altamente já modificou o meu falar. Eu estou falando alto. Ou eu posso falar vagarosamente, ou seja, de forma lenta. Eu posso falar rapidamente. Eu posso falar precisamente. Então, precisamente, vagarosamente, altamente, são advérbios, são palavras que modificam um aspecto da ação. Em inglês, os advérbios têm essa terminaçãozinha com muita frequência, assim como nós temos a terminação mente, vagarosamente, simplesmente, ricamente, claramente. Em inglês, eles têm esse LY que denota um advérbio. Então, we speak slowly and clearly. Bom, slowly and clearly estão modificando o speak, ou seja, a forma como nós falamos. O speak seria o verbo, modificado por esses dois advérbios. E, bom, nós veremos depois, teremos aula sobre os advérbios em inglês. E vamos aqui, desde o princípio, depois de mim. We are ready to learn. We study with discipline. We speak slowly and clearly. Perfeito. E aqui nós temos o último, terceira pessoa do plural. A pessoa de quem nós falamos, eles, elas, que em inglês é simplesmente they. They. Esse they serve tanto para eles quanto para elas, não tem distinção de gênero nesse pronome. Bom, eles, elas, simplesmente. Como que se reconhece se é um grupo inteiramente de mulheres ou um grupo inteiramente de homens? Contexto. Primeira frase. They are attentive students. They are attentive students. Eles são alunos atentos. They are attentive students. They study in silence. Eles estudam em silêncio. They study in silence. They speak with respect. They speak with respect. Eles falam com respeito. E bom, basicamente esses são os pronomes pessoais do sujeito em inglês. A gente ainda tem de ver os pronomes pessoais dos objetos, que são os pronomes que, ao contrário dos sujeitos, dos pronomes sujeitos que performam a ação, que fazem a ação, os pronomes objetos, os pronomes que desempenham o papel de objetos, que são os pronomes pessoais oblíquos, eles recebem a ação. Em uma próxima aula, a gente vê os pronomes oblíquos, basicamente a mesma coisa, só são outras palavrinhas. Mas, bem, aqui nós temos uma leve revisão aqui. I significa eu. You,
você ou vocês. He, ele. She, ela. It, coisa, animal, ideia. We, nós. They, eles, elas. Bom, meus caros, essa foi a aula. Uma aula curtinha, mais simples, simplesmente porque focamos nessa aula na compreensão desses pronomes, palavras extremamente úteis e extremamente correntes no inglês. Vale muito a pena bem memorizar essas palavras. E o que eu vos deixo para casa é simplesmente tentar consumir material em inglês e ver esses pronomes em ação. Tentar reconhecê-los, simplesmente isso. Reconhecê-los e compreendê-los. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.